Salve, camaradas! Hoje não vamos ter nem vinheta de abertura e nem piadas durante o programa. A gente está seguindo uma diretriz que, na verdade, foi encaminhada pelo biólogo Henrique. E quando existe uma fatalidade que leva vidas, a gente não coloca música, não faz balbúrdia e nem se anima. Na última segunda, vocês devem ter percebido, a gente não conseguiu entrar com o nosso vídeo na nossa programação normal, como deveríamos ter entrado. Parte do nosso canal encontrava-se um pouco em choque, um pouco em luto, porque perdemos um camarada que não é marxiano, nem marxista, um camarada anarquista, um dos nossos primos, que é o camarada Luiz Carlos Rendeiro. O camarada é um camarada anarquista, e como é do movimento anarquista, fez uma luta em prol da classe trabalhadora, tentando dar direção à classe. O nome de guerra do Luiz Carlos era Game Over. A gente vai chamar ele assim, até em respeito ao trabalho que ele fazia e como ele gostava de ser chamado. Por conta da densidade e do fato da vida do camarada ter terminado na segunda-feira, a gente também não vai nem monetizar esse vídeo e nem pedir inscrição, nem que sigam a gente nas nossas redes. A gente acha que não é adequado no momento agora, mas a gente acha super importante retomar algumas questões que estão equivocando a camaradada. A primeira delas é que Game Over é uma das lideranças que foi presa, um dos presos políticos de 2013 e 2014. Em 2013, a classe trabalhadora foi às ruas no Brasil inteiro, e no Rio de Janeiro, quem foi o guia dessas manifestações foi a Frente Independente Popular, que era uma frente organizada por maoístas e anarquistas. Os camaradas fizeram um trabalho que é difícil, necessário e importante, que é superar as rixas entre comunistas e anarquistas e fazer uma frente única. Eles foram muito felizes fazendo isso na FIP. Infelizmente, nem todas as forças de esquerda radical conseguiram superar as divergências que existem e ingressarem numa frente ampla. Então, foram só os camaradas maoístas e anarquistas que participaram ali, mas foi uma participação super importante. E claro, toda a esquerda radical organizou as jornadas de julho de 2013. Existe uma falsa polêmica sobre as jornadas de julho serem ou não de esquerda. Elas eram da classe trabalhadora. A classe trabalhadora protagonizou aquela jornada. E os camaradas que estiveram à frente desse chamado, que usaram o Facebook e outras redes para organizar a jornada de julho, eram camaradas da esquerda, eram camaradas anarquistas, maoístas e também comunistas e trotskistas que estavam em outras organizações e também organizando aquelas jornadas. Mas a entidade que tinha maior capacidade, capilaridade naquela organização, naquele momento, foi a FIP. Game Over fez um trabalho fantástico. Não sei qual é o envolvimento real dele com os Black Blocs, mas o trabalho que os Black Blocs fizeram foi um trabalho de defesa da classe trabalhadora. Eles foram muito importantes para garantir a integridade física, porque o Estado burguês, em 2013, atacou de forma covarde, cruel e avassaladora a classe trabalhadora do Rio de Janeiro. Todas as pessoas que participaram ou não daqueles eventos foram massacradas na rua depois das jornadas de julho, depois das grandes passeatas. Inclusive moradores de rua chegaram a ser presos e condenados, como o camarada Rafael Braga, que nem participou das jornadas, mas foi tomado como bode expiatório, como se tivesse de fato se engajado naquelas organizações. Os 23 camaradas que foram condenados de forma arbitrária e de forma covarde por uma lei fascista, chamada Lei Antiterror, num Estado que estava já dando suas primeiras tendências fascistas, eles são até hoje vítimas da barbárie do Estado, continuam sendo perseguidos, estão condenados, seguem de uma forma muito cruel a vida que têm, eram garotos. Game Over tinha ali uns 25, 26 anos, fez um trabalho muito bom, camarada Game Over,
sinto muito orgulho e sou muito feliz em te chamar de companheiro, de te chamar de camarada. E, infelizmente, a forma covarde como o Estado continua tratando esses camaradas e a forma silenciosa que nós da esquerda estamos utilizando, a gente não está fazendo o chamado necessário para essa luta. Esses camaradas estão largados à própria sorte e tudo que eles fizeram foi organizar a nossa classe para uma luta que é necessária. E por conta disso a gente está dedicando o programa de hoje ao camarada Game Over. Não sei se os camaradas que fazem a edição vão conseguir colocar esse vídeo a tempo no domingo, ou se vai sair na segunda, mas se sair no domingo às 16 horas de hoje, os camaradas anarquistas vão fazer uma homenagem para o Game Over na Cinelândia a partir das 4 da tarde. Então toda a camaradada de esquerda está convidada a ir lá. E, infelizmente, se também não for possível pelas questões humanas dos camaradas que fazem essa edição, se a gente sair na segunda, é sinal de que essa homenagem aconteceu no dia de ontem. Todos nós do nosso coletivo aqui somos solidários aos camaradas anarquistas que participaram, aos camaradas maoístas, aos camaradas trotskistas, aos camaradas marxistas e leninistas, mas basicamente entre os 23 presos, os 23 condenados, a maior parte deles eram maoístas ou anarquistas. Então a gente está fazendo esse vídeo em homenagem ao Game Over. É o primeiro da série Marx no luto e em luta. Gostaríamos muito que fosse o último, mas seguimos juntos. E vamos aproveitar a oportunidade de hoje. Eu peço licença aos camaradas anarquistas, porque ontem foi dia 1º de abril, se hoje for domingo, né? Anteontem, se hoje for segunda, ou qualquer octofeira dessa da vida. E no dia 1º de abril a gente teve a triste marca do golpe militar, um golpe civil empresarial militar de 1964, que matou muitos camaradas importantes que foram torturados, massacrados e assassinados por um Estado bárbaro, que é o Estado da ditadura civil-militar que existiu naquela época. A gente vai citar nominalmente alguns camaradas que foram assassinados, mas é uma lista extensa, não íamos conseguir aqui falar todos. Gostaríamos que quem nos assiste, e tem outros entes queridos, outros camaradas que também foram vítimas da ditadura, sintam-se contemplados por esses que a gente vai citar, que são muito poucos, mas que não cabe dentro do nosso programa. Rui Oswaldo Guiar, um camarada trotskista que foi perseguido, preso e morto sob tortura. Manuel Lisboa, camarada marxista-leninista, assassinado de forma bárbara, suportou uma tortura violenta e foi praticamente heróico ao não delatar ninguém, se deixar torturar até a morte, mantendo segredo e sigilo sobre todos os camaradas que ele tinha. André Gabrois, camarada importante, também assassinado cruelmente, de forma violenta, bárbara, pela ditadura militar. Helenira Rezende, uma garota muito nova, assassinada de forma covarde. A camarada Valquíria Afonso Costa, também assassinada de forma cruel, covarde, sob tortura. Dinalva Teixeira, assassinada talvez grávida, talvez tenha conseguido parir, nesse caso sumiram com sua criança. Eu quero aproveitar também e agradecer muito a todos os camaradas da FIP que fizeram os levantes da Jornada de Julho de 2013, por toda a luta que tomaram. Quero agradecer os Black Blocs que fizeram a defesa da classe trabalhadora, que inclusive fizeram a defesa da classe trabalhadora das milícias fascistas durante as manifestações do Ele Não e do Ele Nunca, antes da eleição do Bolsonaro. Foram eles que garantiram a segurança dos camaradas e das camaradas que foram e saíram ali da manifestação, agiram de uma forma de solidariedade clássica importantíssima. E quero agradecer nominalmente a alguns camaradas da FIP que estão sendo perseguidos desde 2013, estão condenados por uma lei fascista promulgada pela Dilma e que levou um juiz de tendências perigosas a condenar 23 pessoas que não tinham nenhuma arma e o único crime que cometeram foi ler textos dos anarquistas. Inclusive, a polícia até hoje procura Bakunin, a liderança que talvez fosse a mais perigosa. Ali o meu camarada Bakunin foi considerado mais perigoso do que eu. Olhem
a que ponto nós chegamos. Eu tinha dito que a gente não ia fazer piada no de hoje, né? Eu quero agradecer especificamente a Camila Jorna, Rafael Caruso, Igor Pereira, Elisa, camarada fundamental, a Sininho, que foi uma das principais lideranças daquele levante, ao professor Pedro Guilherme, camarada importantíssimo na luta, a camarada Heloísa Santiago, a professora Josiane Freitas e todos os 26 condenados pela luta política, até mesmo Rafael Braga, que foi condenado de uma forma covarde. Ele nem participou do levante, mas é uma vítima da repressão fascista que foi dada contra os movimentos. Camaradas, vou lembrar uma coisa para vocês. Na luta de classes, o principal protagonista nessa luta é a classe trabalhadora. E se a gente tentar silenciar a classe trabalhadora, se nós não darmos à classe trabalhadora o direito de se manifestar, de ir às ruas, de ocupar os espaços, nós não estaremos sendo nem anarquistas, nem marxistas. Estaremos, na verdade, lutando do lado da burguesia. Então, as jornadas de julho de 2013 são um movimento e um ponto bastante importante para a classe trabalhadora e para os movimentos da esquerda radical. Na verdade, eles são o anti-bolsonarismo. E se nós não retomarmos a força da classe trabalhadora, o seu protagonismo, tendo em vista a libertação da classe, nós estaremos derrotados. Camarada Game Over, obrigado por todo o trabalho que nos fez, obrigado por todos os anos que nos dedicou. Game Over presente! Game Over presente! Game Over presente! Agora e sempre.